Doutor Nardi, boa tarde. Boa tarde, professor. Você tá bom? Eu estou bem, é um prazer estar aqui novamente. Prazer é nosso, viu? Bom, sempre que o Nardi vem, o nosso telespectador, principalmente do sexo masculino, e explora o Nardi com as perguntas aí, cada um, e ele tá às ordens. Daqui a pouco a gente começa a responder as perguntas, e principalmente sobre câncer, impotência sexual, e etc, e etc. Mas o Nardi acabou de chegar da Bélgica. O que aconteceu lá na Bélgica para você ir lá, Nardi? Eu fui num evento que estuda a saúde do homem, sabe? Sobre 3 aspectos, né? O primeiro deles é a diminuição do desejo sexual, que está ligado à testosterona, ou a diminuição do hormônio masculino, que é a testosterona. O segundo é a ejaculação precoce, que é muito frequente, principalmente causada por problemas emocionais. E o terceiro é a disfunção erétil ou impotência, que é um problema mais sério ligado aos vasos sanguíneos, aos vasos que levam a circulação até o pênis, e onde o diabetes e hipertensão são os grandes vilões dessa história. Então foi um evento muito interessante, já que foi um grupo muito restrito de médicos, com discussão ampla, uma interatividade muito grande. Eram 30 médicos ao todo do Brasil, 5 do Brasil, 5 do Reino Unido, 5 da Austrália. Foi muito bom ter o contato com várias regiões do mundo para discutir os mesmos assuntos que são inerentes a todos nós, seres humanos. É muito interessante isso. Que cidade da Bélgica? Foi Bruges. Coisa linda que é Bruges, né? É maravilhoso mesmo, né? Dá vontade de ter uma Bruges aqui, né? Nós temos uma imitação que é Gramado lá. Eu até ouvi dizer que quem projetou Gramado era gente que veio daquela região. Pode ser. Mas claro que Gramado perto de Bruges é uma imitação. E com tudo que Gramado é lindo, maravilhoso, é uma imitação pobre de Bruges. Porque aqueles canais de Bruges dá uma diferença total, né? São coisas muito... A que chama a atenção é a tradição não ser destruída, né? Tudo é mantido no mesmo jeito, da mesma maneira. Os canais são limpos, né? Não existe... A segurança é total, não tem nenhum problema de... Você pode andar a qualquer hora do dia ou da noite, em qualquer lugar. Enfim, te dá uma sensação muito boa, né? Diferentemente do que a gente tem aqui. Você não pode construir 1 metro lá se não tiver autorização das prefeituras, de uma secretaria de arquitetura, não é de engenharia, que decide, se você quiser um negócio em Bruges, eles decidem como que você vai fazer a coisa, não é o proprietário que decide, é dentro daquela arquitetura fantástica, né? Pois é, são muito organizados, né? Um povo muito gentil, um povo muito educado e extremamente organizados. Pacifista, né? Sim. E os caras vão fazer terrorismo lá, né? Pois é. Infelizmente o radicalismo está presente em todos os lugares. Né? Bom, o que vai acontecer em Bauru, que Bauru vai ser decretada, vai ser considerada como a capital brasileira da urologia? Então, é uma honra muito grande para Bauru, para os urologistas bauruenses, receber toda a diretoria da Sociedade Brasileira de Urologia e receber mais de 22 profissionais de extremamente qualidade aqui em Bauru nesse final de semana próximo. Por isso Bauru vai se tornar a capital nacional da urologia. A reunião ordinária da Sociedade Brasileira vai ser aqui em Bauru, enfim, Bauru realmente vai estar cumprindo o papel que o Rio de Janeiro cumpre normalmente, onde é a sede da sociedade. A sede da sociedade vai ser transferida para Bauru nesse final de semana. Que beleza. Serão 2 dias? Serão 2 dias. No primeiro dia terão as reuniões ordinárias, reuniões entre as diretorias e inclusive com a diretoria da Unimed também. É previsto já uma reunião em conjunto para discussão de melhorias. Vai ser no Hospital da Unimed? Sim, é no Hospital da Unimed, no Centro de Estudos do Hospital da Unimed. Aliás, é a primeira vez, nos mais de 92 anos da Sociedade Brasileira de Urologia, que ela faz parceria com um sistema de saúde.
E foi com o sistema de saúde Unimed, porque o sistema de saúde Unimed é uma cooperativa médica, ela não tem simplesmente interesse comercial e financeiro na saúde. Ela pauta principalmente pela qualidade do atendimento e pela qualidade dos profissionais que são seus associados. Então, eu acho que essa é a primeira vez, é o primeiro curso, e essa parceria entre a Unimed e a Sociedade Brasileira de Urologia tem tudo a se fortalecer a partir desse evento de Bauru. Então, eu queria, inclusive, agradecer e elogiar muitíssimo a diretoria da Unimed por ter encampado essa ideia assim, de pronto e investindo muito para que Bauru sediasse esse curso que será transmitido para todo o Brasil e até para a Argentina. Então, a nossa responsabilidade também como bauruenses é grande, porque nós vamos virar palco, né, do Brasil todo e até do exterior. Quem vem, Naide? Olha, felizmente a gente conseguiu trazer maiores experts em todos os assuntos que nós vamos discutir. Primeiro que são os chefes de departamento da sociedade, todos, né? Todos estarão presentes e cada um deles tem uma coisa específica. Por exemplo, quando falamos do criança, existe um novo tratamento, que é um tratamento que tem sido feito há alguns anos, que é a injeção endoscópica para tratar o refluxo vésico-ureteral. Refluxo vésico-ureteral significa que quando a criança faz xixi, ele não sai só pela uretra, mas ele volta para o rim, por causa de um defeito anatômico no canuzinho que vem do rim até a bexiga, do rim para a bexiga. Então, essa cirurgia vai ser feita pelo professor José Murilo, que é professor titular da Faculdade de Medicina de Minas Gerais e também chefe do Departamento de Disciplina da Urologia. Em seguida, nós vamos passar para a discussão de crianças ainda, em crianças, que perdem urina. Crianças de 4 a 10 anos que vivem com a perna encolhida, com a perna presa e acaba sendo molhando o short, a mãe fica brava porque o menino fica fazendo xixi. E na realidade ele tem um problema no funcionamento da bexiga. Esse funcionamento da bexiga, quando não responde a tratamento clínico, pode ser feita uma introdução de toxina botulínica, ou botox, que as mulheres aplicam no rosto, nós podemos aplicar botox dentro da bexiga. Quem vem fazer isso é o professor Luiz Augusto Seabra Rios, ele é chefe do departamento de urodinâmica do Hospital Albert Einstein, e é uma das maiores especialistas do Brasil nesse assunto. Ainda em crianças, vamos ter a honra de receber o professor Ubirajara Barroso da Bahia, que hoje é um nome internacionalmente conhecido, com vários prêmios no exterior, que desenvolveu uma técnica para tratar esse tipo de crianças que se chama neuromodulação sacral. É um choquinho que a criança leva na raiz da coluna, superficialmente, sem anestesia, sem internação. Ele desenvolveu uma acupuntura que se faz ali, e nessa acupuntura põe-se o choquinho e as crianças voltam a ter uma atividade da bexiga normal. Por isso ele recebeu vários prêmios do mundo todo. Então o professor Birajara também é um dos grandes Birajara destaques. da onde que é? Da Bahia. Da Bahia. Da Bahia. Aí passamos para os adultos. Aí nos adultos nós discutimos cálculo renal, né, ou pedra no rim, que é uma coisa que é muito comum. Aproximadamente 12% das pessoas têm cálculo renal. Aqui em Bauru talvez esse índice seja maior, porque nós vivemos numa região muito quente. E hoje em dia o tratamento a laser dos cálculos renais tem sido a grande avanço da medicina nesses últimos 2, 3 anos. Então dificilmente ou rarissimamente a gente opera alguém por via aberta. Hoje em dia os equipamentos são modernos, cada vez menores, cada vez a gente consegue introduzir mais pelos orifícios naturais e utilizar essas fontes de energia, como o laser, que acabam destruindo pedra, pulverizando pedra. Quer dizer, realmente é magnífico para o paciente, né, a teoria do minimamente invasivo. Quer dizer, quanto menos invadir o paciente, melhor é para ele. Então isso vai ser... que você fala sobre a forma de cirurgia. Isso, Tá. Quanto mais agressivo você for, mais você está comprometendo o organismo do indivíduo. Então, hoje em dia, a urologia é uma das especialidades que mais tem esse poder de trazer coisas mais modernas, coisas mais de tecnologia mais avançada, melhorando muito a qualidade de vida das pessoas
e tornando as cirurgias mais eficazes e menos agressivas. Depois a gente passa para a próstata benigna. O crescimento benigno da próstata é uma condição muito comum. Aliás, nós já discutimos várias vezes aqui. Tem 3 coisas que crescem no homem: é o nariz, a orelha e a próstata. O resto tudo diminui. Quando a próstata cresce, ela estrangula o canal da urina e isso traz dificuldade para urinar. A pessoa fica esperando um pouco para começar a sair urina, começa a levantar muitas vezes à noite e depois pode até chegar a parar de urinar totalmente. Quando os medicamentos, que também vão ser discutidos no curso, não resolvem, então está indicado cirurgia. As cirurgias também têm sido minimamente invasivas. E a última novidade nesse tipo de cirurgia é o laser. O laser também iniciou-se há alguns 5 anos. Nos primeiros modelos era muito ruim e agora tem sido muito bom. Então esse desenvolvimento, essa cirurgia do laser, nesse último ano, começou a avançar nos Estados Unidos e aqui também. E nós vamos começar a fazer isso. Essa é a única cirurgia que a gente ainda não dispõe aqui em Bauru, de todas essas que eu lhe falei até agora. Mas em breve a gente vai ter isso aqui também em Bauru, com toda certeza. Vai vir laser. Vai vir laser para cá, sim, com toda certeza. Aqui vem para fazer a cirurgia o professor Fernando Vaz, que é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É o maior especialista em cirurgia laser de próstata no Brasil. Também para nós é uma honra receber o professor Fernando Vaz aqui. E é bom saber que essas pessoas vão ficar até domingo aqui, né? Porque não tem voo no sábado à noite para voltar, né? E elas mesmo assim, eles aceitaram prontamente o nosso convite. Então, realmente foram muito bacanas os urologistas com o nosso convite. Ainda falando de próstata, nós vamos ter uma discussão sobre o câncer avançado de próstata, ou seja, aqueles pacientes que não fizeram a avaliação anual, que não tiveram o controle rigoroso e não foram tratados e curados, e a doença acabou avançando para outros órgãos, principalmente para os ossos. Então, hoje em dia, tem drogas novas que melhoram a qualidade de vida desses pacientes. Então, isso também vai ser discutido. E, para finalizar, nós vamos ter uma reunião entre as 2 diretorias, a diretoria da Unimed e a diretoria da SBU. Paralelamente a esse curso para médicos, haverá o curso de treinamento em cateterismo vesical, que significa passar sonda na uretra, para 150 enfermeiros. Veja que espetáculo. Né? E esse curso é um curso teórico-prático. Os urologistas de Bauru vão proferir as aulas e o treinamento será dado em conjunto com a sociedade e os urologistas bauruenses. Então, isso reforça o sentido que tem, o objetivo que tem a Sociedade Brasileira de Urologia e a Unimed de melhorar o atendimento a seus pacientes, a seus usuários, né? Tanto investindo na capacidade do médico, quanto investindo na capacidade também do grupo de enfermagem que atua no hospital. Nardi, você foi por 2 vezes presidente da Sociedade Brasileira de Urologia. O que você fez que você sente hoje que foi uma coisa boa para a urologia? Você teve várias campanhas nacionais, foi recebido por presidente da República, ministro e etc. O que te dá orgulho hoje? Você olhar para trás, olha, Duda, isso, aquilo. Talvez ninguém tenha feito uma pergunta dessa para você até... Não foi, Pedro. Não foi. Entendeu? Mas o que você olha que você fala, olha, fiz bem. E depois eu vou perguntar, e o que você acha que você podia ter feito que você não fez? Você é muito bacana. Muito obrigado, professor. Na realidade, sim, eu me sinto honrado de ser urologista. Eu acho que eu escolhi a profissão certa, a carreira certa. Eu me sinto orgulhoso também em ser médico. Acho que eu não poderia ser... Você sabe que meus pais eram comerciantes em Bauru e havia uma pressão muito grande para que a gente fosse comerciantes também. Mas ainda bem que eu virei ser médico, que é o que eu gosto de fazer. E eu me sinto feliz por isso. Perante a Sociedade Brasileira de Urologia, ela me deu várias oportunidades e
E isso eu também me sinto um privilegiado. E isso eu devo aos urologistas do Brasil, que votaram em mim. E começo pelos urologistas de Bauru, que claro. foram os que me impulsionaram sempre a desenvolver esse tipo de atividade societária, associativa. Eu acho que o mais importante na SBU foi algumas diretrizes de visão que nós tivemos. E a primeira delas foi que a gente não pode se afastar do SUS. Eu acho que eu fiz um esforço muito grande para que isso acontecesse. Infelizmente, nós tivemos pouco progresso nisso, mas não foi culpa da Sociedade Brasileira de Urologia, foi por causa do sistema que precisa ser mudado, que tem urgência em mudar, né, porque não vai conseguir sobreviver dessa maneira como ele está. E a gente tem uma esperança muito grande agora, nesse momento, onde a política mudou, e a gente espera que o Ministério mude também, de política. O que eu ainda devo fazer? Exatamente. Eu me sinto com 20 anos, eu acho que eu tenho tudo a fazer ainda. Você tem intenção de voltar, se por acaso te levarem de volta para a sociedade brasileira como presidente? Não, jamais. Ou agora... Jamais serei presidente da Sociedade Brasileira de Urologia. Eu estou ajudando, como continuo ajudando como agora. Você está aí viajando mas Estados Unidos, Argentina... eu tenho ajudado Bélgica. bastante, tenho ajudado muito a Sociedade Brasileira de Urologia, porque eu acredito nela, acredito na força que ela tem do poder de transformação para a sociedade. Então, eu nunca vou me furtar a ajudar a sociedade. Mas jamais vou ter o cargo de novo como presidente. Acho que isso não cabe. A minha época eu tive lá. Outros deverão ser melhores que eu nessa função a partir de agora, né? E como estão sendo. E eu acho que o atual, por exemplo, que é o professor Arquimedes Nardosa, que é Ele vem aqui do agora? Unifesp, vem também. Chega na quinta-feira, inclusive. Beleza. Ele já impulsionou a sociedade, já atingindo a Argentina, né? Então daqui a pouco nós vamos estar com Argentina, Uruguai, Chile unidos no sentido de desenvolver uma atitude, políticas públicas de saúde, né? Eu acho que é o grande objetivo nosso para que essas novidades, essas modernidades, essas coisas minimamente invasivas, os avanços, cheguem até quem merece, que é o povo. Não pode haver distinção entre pobre e rico em termos de saúde. Né? Isso não existe de maneira alguma, né? Não dá para fazer meia medicina num lugar e medicina total em outro. Medicina é a mesma. É a mesma aqui na Europa, na Bélgica, nos Estados Unidos. Medicina é igual em todo lugar do mundo. Compara a urologia brasileira com a urologia dos países ricos, bem avançados. Eu preciso dividir, então, a urologia brasileira. Nós dividimos entre o serviço público e o serviço privado. Em termos de serviço privado, nós estamos muito bem. Eu posso começar aqui por Bauru mesmo. Porque Bauru tem hoje uma qualidade de urologistas da melhor espécie possível. Atualizados, equipados. O Hospital Unimed oferece para a gente equipamentos de ponta para que a gente possa atrapalhar e desenvolver uma medicina como se desenvolve em Nova York, em Paris, em Bruges, enfim, em qualquer lugar do mundo. Em termos de atividades acadêmicas e de educação continuada, sempre temos aulas, sempre temos patrocinando. A Unimed já tem um sistema de patrocínio para quem quer estudar. Sempre teve isso e isso tem se intensificado. Agora, na maneira de que essa parceria com a sociedade ainda solidifica mais esse projeto do sistema Unimed de favorecer o aperfeiçoamento do seu profissional, do seu associado. E esse serviço público, cada vez mais nós entramos num abismo, né? Porque com o avanço da tecnologia, nós vemos lugares do Brasil que os pacientes não conseguem fazer mais esses procedimentos. Esses procedimentos que eu te falei aqui, nós não temos nenhum deles no SUS. Nenhum está cadastrado no SUS. E isso não foi porque a sociedade não solicitou, foi porque o SUS rejeitou. Não é? Hoje em dia tem um órgão dentro do sistema do Ministério da Saúde, que se chama CONITEC, que reprova 98% das solicitações de novos procedimentos no âmbito do SUS. Isso piorou com esse último governo? Piorou muito. É?
piorou muito. Mas, quer dizer, eu acho que nunca foi bom. Nunca foi bom. Mas esse governo, ele teve a capacidade de mudar o foco do problema para o problema, por exemplo, no projeto Mais Médicos. Mudou o foco totalmente. Quem não quer mais médico? Todo mundo quer mais médico. Mas médico é um grande projeto de marketing. Eu quero mais médico, eu quero que meu cardiologista seja meu vizinho, do outro lado meu urologista. Eu também quero, todo mundo quer ter mais médicos. Mas nós não precisaríamos ter trazido médicos de Cuba para fazer uns desse sistema. E, por outro lado, não fez o que deveria ter sido feito, que era criar uma política pública adequada de saúde, né, para o câncer de próstata, para a disfunção erétil. Imagine que 52% dos homens têm algum problema de ereção no Brasil. Esses 52% dos homens são homens que trabalham, porque esses dados são a partir de 40 anos de idade. Então, obviamente que a produtividade diminui, né? Esse homem é mais infeliz, a autoestima está diminuída. Quer dizer, isso é um problema de saúde pública, já foi considerado no mundo todo um problema de saúde pública. E simplesmente o SUS nem reconhece que isso existe. Então, nós temos muito a avançar na área da saúde pública. Você falou no SUS e veio uma pergunta bem sobre o SUS aqui, ó. É a Estela da Vila Souto. Boa tarde, professor Duda e doutor Aguinaldo. Está cada vez mais difícil conseguir atendimento médico através do SUS. Até mesmo os convênios médicos estão com a agenda para consulta bem restrita. Isto se deve ao maior número de pessoas que buscam atendimento médico ou também temos uma oferta menor de formandos em medicina? Bom, isso existe mesmo, uma menor oferta. O Brasil precisaria ter mais médicos do que ele tem hoje, são dados estatísticos. Mas o problema no Brasil é quando você analisa o Brasil inteiro. Quando você avalia certos estados, por exemplo, a região sudeste, não precisa ter mais médico aqui. Não há necessidade de ter mais médico aqui. O que existe é uma falta de divisão de trabalho adequado. A carreira de médico foi vetada pela presidente Dilma. O dia que ela fez isso, eu escrevi uma crônica, que foi publicada aqui no JC, que foi a cólica da presidente Dilma. Que é que eu fiz a presidente Dilma ter uma cólica renal, chamar o SAMU em Brasília, ir até o hospital do Distrito Federal e ficar lá aguardando ser atendida. E depois ela foi internada no hospital e não foi operada, porque não havia equipamento. E aí ela resolveu chamar o super-homem, né, o super-médico, que eram os mais médicos, para resolver o problema dela. E é isso que acontece rotineiramente. Então, existe um problema tanto na prevenção de doenças, que está um pouquinho mais avançada, mas também na terceirização, no lado terciário da medicina, que é o lado assistencial, os hospitais. Aqui em São Paulo ainda nós temos uma maravilha de atendimento, né? Mas em lugares do Brasil, norte e nordeste, região norte de Minas Gerais, a situação é calamitante mesmo, é muito ruim. Nardi, estatisticamente, depois de todo esse trabalho da Sociedade Brasileira de Urologia, etc., nós podemos dizer que, estatisticamente, como está o crescimento do câncer de próstata no Brasil? Então, veja bem, por isso que eu falei que esse governo atrapalhou bastante, esse último governo. Temos em 2015, tivemos 68.800 casos, 69 mil casos novos de câncer de próstata. 15 mil mortes por câncer de próstata. Isso se equivale a câncer de mama. E por que temos mais mortes? Em relação, comparativamente aos Estados Unidos, lá tem menos diagnóstico de câncer de próstata e menos morte. Quer dizer, ao contrário, mais diagnóstico de câncer de próstata e menos morte. Aqui nós temos menos diagnóstico e mais morte. E o Ministério da Saúde, em novembro do ano passado, lançou uma nota dizendo que os homens não deveriam fazer rastreamento, não deviam se preocupar com o câncer de próstata, porque o câncer de próstata ele é indolente
E isso estava baseado em artigos científicos publicados na literatura. Eles diziam que o que os homens deveriam fazer, o que os homens deveriam fazer era que o que o Estado deveria fazer era orientar os enfermeiros e o pessoal da saúde básica para reconhecer os primeiros sinais e sintomas da doença. Então, eu vou dar um alerta aqui. O câncer de próstata na fase inicial não tem sintomas. Se a gente seguir aquela nota técnica do Ministério da Saúde, nós estaremos mortos, né? Todos por câncer de próstata. Tem sintoma, ele já porque já está avançado, né? já está avançado, e aí não resta mais nada, não tem mais possibilidade de cura. Então, quer dizer, o Ministério da Saúde emitiu uma nota que tem um problema de conhecimento tão forte, tão grande, é muito ruim, né? Deu uma pergunta bem interessante. Eu ia perguntar do seu livro, o Oswaldo da Bela Vista está perguntando. Boa tarde, professor Dudu, doutor Aguinaldo. Li seu livro e gostei muito. A cultura em torno da masculinidade está mudando e isso é muito bom. O preconceito está diminuindo com relação aos problemas sexuais masculinos. Mas precisamos fazer um alerta. Sou pai de 3 jovens e quero saber qual é a idade que o jovem deve procurar um urologista para ver se está tudo bem com ele. Seu Oswaldo. Obrigado, Oswaldo. Seu Oswaldo, muito obrigado por o senhor ter lido meu livro. Eu fico feliz com isso. O livro realmente foi feito para que a maioria das pessoas pudessem ler e desmistificar várias doenças. Está numa linguagem, eu acredito, muito acessível. E então eu fico muito feliz pelo senhor dizer que gostou do meu livro. Em relação aos seus filhos, eu primeiro sugeria que o senhor desse o livro para eles lerem, porque lá também fala do homem desde quando ele nasceu até a idade mais adulta. Então passa pela vida dos homens inteira, a infância, a adolescência, a idade adulta e a velhice. Eu costumo dizer o seguinte, que a primeira importância do homem em relação ao médico é até os 2 anos de idade, que os testículos devem estar na bolsa escrotal, né, no saco. Os testículos devem estar no saco. As bolinhas têm que estar no saco. Isso o pediatra certamente precisa ver, não precisa de urologista. Na adolescência, começam a testosterona subir e vem a transformação do homem. A sexualidade começa a emergir. E nesse aspecto é muito importante uma tomada de conhecimento sobre o caminho que o menino vai seguir. Porque nesse caminho tem armadilhas, e armadilhas perigosas. Então, é importantíssima a educação sexual, e aí talvez na adolescência uma consulta com um urologista seja... Na adolescência. Uma consulta na adolescência é suficiente para abrir a cabeça da criança, pelo menos para despertar sobre assuntos que talvez eles não conversam com os pais, com as mães, que é sobre sexo seguro. Depois, aos 40 anos de idade, advêm os problemas dos hormônios, os problemas da próstata, e aí eu acho que também o homem deve fazer uma consulta. E após os 50 anos, quem não tem antecedente familiar deve ser feito todo ano, e quem tem algum parente que tenha tido câncer de próstata, essa avaliação deve ser feita após os 45 anos. É bem hereditário também? É bem hereditário. Uma pessoa que tem pai, irmão ou tio que tiveram câncer de próstata tem 8 vezes mais chance de desenvolver a doença. E isso é progressivo quanto aumenta mais o número de familiares. Então, por exemplo, se eu tive 2 irmãos que tiveram câncer de próstata, a minha chance vai aumentar. Se meu pai teve câncer de próstata, meu outro irmão teve câncer de próstata, então eu devo me antecipar à consulta. Né? É muito importante isso aí. Eu acho que essa conscientização do homem é fundamental. Esse foi o objetivo de escrever o livro, que o homem fique conscientizado das coisas que poderão vir com ele, né? E que ele possa ter um futuro bom, uma velhice saudável e um pôr do sol saudável. Tem um problema de etnia também no câncer de próstata? Sim, câncer, pacientes que têm cor de pele negra têm mais chance de ter câncer de próstata, 2 vezes mais. Os outros cânceres também não? Não, só o câncer de próstata mesmo. Em compensação, por exemplo, o asiático tem menos chance de ter câncer de próstata.
mas tem mais chance de ter câncer de estômago, né, os orientais. Enfim, existem variações que são pequenas, mas que a gente deve estar atento. Interessante. Maria pergunta, Maria da Bela Vista. Tenho 72 anos e quando vou tossir, não consigo segurar a urina. Tenho de usar até absorvente. O que é isso? Isso é uma coisa normal. É normal que a mulher perca a urina após um certo período da vida, principalmente após a menopausa. A bexiga, ela repousa em cima de uma rede. E essa rede é constituída de músculo. Se a gente lembrar bem, a rede, com o passar do tempo, ela vai ficando mais frágil no centro e nas cordinhas laterais. Tanto que a gente dá um nó nas cordinhas para a rede levantar. Muitas vezes, Dona Maria, o que está acontecendo com a senhora é que os seus músculos estão frágeis. Ou a sua bexiga não está funcionando adequadamente. Então é preciso consultar um médico para saber exatamente qual é o problema. Mas eu vou lhe dizer, existe possibilidade de cura com isso, de tratamento para isso. Muitas vezes a gente consegue melhorar, em alguns casos, dependendo do grau, tem cura completa dessa perda de urina. Interessante. Então, não deve se furtar, só que achando, isso é normal, toda mulher tem, toda mulher pode ter, deixar de procurar atendimento, não. Tem que procurar o atendimento, porque isso pode ter cura. Onardi, problema de impotência sexual masculina. Tem alguma novidade nos remédios que combatem a impotência? Nos remédios propriamente não. Tem na maneira como a gente manipula hoje os remédios. Então, a chegada da Tadalafil diário, o Cialis diário, trouxe um avanço grande para a gente. Você toma o Cialis diário e às vezes alguns casos que são refratários, que não funcionam bem, a gente junta um outro. Por exemplo, o Viagra, quando for ter relação. Essa é uma novidade que a gente tem utilizado com bom resultado. Você toma o Cialis diário e no dia que for ter relação, 1 hora antes toma um Viagra. Tá. Isso é possível de fazer e não tem efeitos colaterais com isso. Não tem, a gente tinha muito receio de fazer isso, mas hoje a gente sabe que já pode fazer. E o mais importante, Duda, é que a obesidade, principalmente a obesidade visceral, ou seja, a barriga, é o grande vilão da história. Né? Tanto para a disfunção erétil como para a diminuição do hormônio. Então, o homem deve estar atento a isso. Como? E a barriga, né? Barriga maior do que 104 centímetros é, com certeza, um quadro que tem hormônio baixo e que o paciente pode desenvolver disfunção erétil. Além da disfunção, nesse caso, os pacientes que têm disfunção erétil, que seja por um entupimento da artéria do pênis, eles podem ter entupimento da artéria do coração logo. Então, a disfunção erétil ou a impotência, ela prevê algum problema cardiológico, como um infarto. Então é importante que os homens procurem médico. Não fiquem demorando para ver se precisa ir ao médico ou não. E nem comprem remédio sem orientação, porque a orientação para se tomar o remédio é muito importante. Eu tenho muitos pacientes que, eu já tomei, eu já tomei todos os remédios que tem, não adianta. Por quê? Ele tomou de maneira errada, tomou em horário errado, ficou assistindo ao Jornal Nacional, né, ou você falando aqui na TV Prevê, não adianta nada, né, não vai fazer sexo com isso. Então, o remédio precisa de estímulo. E, então, a orientação de como tomar o remédio... Se não tiver libido, pouco adianta o remédio. Se não tiver libido, não adianta nada, né? O remédio não funciona. Por isso que é importante, às vezes o hormônio está baixo. Então, você precisa também, além de tratar a disfunção erétil, tratar o hormônio baixo. Claro. Né? Diminuir peso, né? Que é a grande nova do momento na urologia, né? Diminuir peso e fazer exercício físico. Segundo um professor me disse, a nossa geometria não foi feita para ficar parada. Então, nós não podemos, em nenhum momento da vida, mesmo na idade mais avançada, ficar quieto. Claro. É isso.
Principalmente o pessoal da zona rural, essas histórias de raiz de não sei que lá, e existe alguma coisa na medicina natural, de raiz de catuaba, e, de remédios que são afrodisíacos na natureza? Tem isso? Então, existem remédios que também que atrapalham, né? O nego fala da barbatana de tubarão, né? Eu já tentei matar uns 3 tubarão, não consegui nenhum ainda. Tem remédios que atrapalham também, né? Por exemplo, valeriana atrapalha, diminui desejo. O que é valeriana? Valeriana é um remedinho que se toma que é extraído de uma árvore, que dizem que é muito natural. E é bom lembrar que a maioria dos remédios que a gente compra na farmácia, eles vêm da árvore. Claro. Vem da floresta. Então, quando você não, esse remédio é natural porque é uma árvore, a maioria deles vem de árvore mesmo. Então, não é porque vem de árvore que é natural. É óbvio que os índios, e eu estive na Amazônia estudando um pouquinho esse assunto, porque a gente quer povoar a Amazonas de urologistas. Claro. Esse é um dos papéis também que a sociedade tem a fazer, né? Distribuir os urologistas pelo Brasil. E lá na Amazonas tem hospitais brilhantes construídos pelo governo, mas que não teve uma gestão para construir aquele hospital. Simplesmente construíram o hospital, mas não tem médico. Né? Então, mas não adianta contratar mais médico vindo de Cuba para estar chegando no hospital. Para vir para São Paulo, né? Para vir para São Paulo. Tem que ir para lá, para o Amazonas, mas também tem que chegar lá e o hospital tem que estar funcionando, não é só construir o hospital. Então, a gestão é muito importante. Mas eu tive dando várias voltas lá com os indígenas e é óbvio que eles se curam por exemplo, com medicina natural. Medicina natural. Você pode imaginar que alguém se cura com uma picada de escorpião de uma bolinha de uma árvore? Se cura. Né? Então, é lógico que tem efeitos. Então, deve-se evitar remédios que não são ou que não sejam plenamente estudados, conhecidos cientificamente e regulamentados. As regras são feitas para isso, né? Os institutos são feitos para isso. Existem institutos nos Estados Unidos, existe instituto na Europa, na Ásia e no Brasil. Né? Então a gente, quando for tomar alguma medicação, precisa saber se esse medicamento foi autorizado pela Anvisa ou por alguma dessas outras instituições. Pode ser, não tem problema algum. Né? Mas é preciso tomar cuidado, porque as drogas naturais, elas podem ser não tão naturais dessa maneira. O que falta para falar, até para a gente encerrar, e é importante ainda, em cima de quem pode assistir às palestras, onde serão, os horários, ou é só médico que pode participar? Esse curso é um curso destinado a médicos. A médicos. É um curso altamente de tecnologia avançada, não é um curso para leigos. E aos enfermeiros e estudantes de medicina, obviamente, que poderão participar. E vai ser? Vai ser das 8 do dia de sábado, das 8 às 3 da tarde. Tudo lá na Unimed? Tudo no Hospital da Unimed, no Centro de Estudos. Que beleza que está aquele Hospital da Unimed, não, né? Nos dá uma gratificação muito grande, né? Porque o Hospital da Unimed realmente tem melhorado muito, né? Muito. Isso a gente... O papel do Dr. Orlando tem sido fundamental lá. O Dr. Orlando tem trabalhado muito forte, né? E, aliás, todos os profissionais que chegam, eles acabam dando uma contribuição muito grande para o sistema. Mais alguma coisa, Naide? Não, eu só queria agradecer mais uma vez e dizer que estou sempre à disposição da TV Prevê. Esse foi meu professor, né? Quem ainda não sabe, né? Mas ele foi meu professor. Não diria que ele era muito bonzinho, mas ajudou. Acho que a maioria das pessoas tem o professor Duda como um grande mestre e um incentivador, né? Eu acho que muitos bauruenses que passaram pela sua mão, acho que esse também é um privilégio que você deve ter tido, né? De ter formado muitas pessoas aqui em Bauru. Mas você sabe que eu liguei para você estava viajando, por isso que eu sei que você estava na Bélgica. Eu recebi a semana passada, um ex-aluno nosso do Prevê, que está na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, em hospital. Lá.
Maurício Kifuri, ele era de Pederneiras. E ele é ortopedista e é professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, e está há 2 anos. Deu uma palestra para os nossos alunos, viu, Nardi? Fantástica. E ele me passou o e-mail, Duda, eu quero ir para agradecer e tal. E que ele foi aluno bolsista nosso na época do colégio inteiro. Embora você não foi bolsista, porque você pagava mensalidade, mas você podia dar uma palestra dessa para os meus alunos lá do Prevê também. Com todo prazer, com todo prazer. Com todo prazer, eu irei com certeza, só marcar. Vai ser um prazer para nós, claro. Posso te explorar lá, assim. Com toda certeza, desde que tenha limites. Então tá bom, Nardi, é um prazer falar com você, viu? Obrigado, professor. Agora você me fez me lembrar de Bruges, na Bélgica, uma das cidades mais bonitas que eu vi em todas as minhas viagens. Realmente. Não, aproveita então, vai viajar um pouquinho. Eu estou velho já. Agora, eu tive em Machu Picchu, no Peru, quase morri para subir. Eu imaginando como é que você passou lá em Machu Picchu. Aí começou uma chuva, escuta essa, eu achei, começou uma chuva e a gente tinha que sair meio rápido. Eu lá em cima, você já esteve em Machu Picchu, né? Sim. Eu lá em cima, rapaz, e aí eu falei, sai, é aquela chuva, e um cara de bengalinha na minha frente, né? Os europeus, você vê, tudo 80, 90 anos, lá andando, de bengalinha, falei, pô, esse cara está me atrapalhando e tal. Aí consegui passar o cara de bengalinha, né? Passei naqueles pedaços apertados lá de Madrid. E ainda, daí a pouquinho, o cara de bengalinha me alcançando. A hora que eu passei, eu falei, tem gente pior que eu, né? Que o de bengalinha, aí eu fiquei com vergonha e comecei a andar mais depressa, viu? Mas nosso preparo físico é uma gracinha, viu? É mesmo. Bom, ô Pedro, você mandou uma pergunta interessante aqui. Manda amanhã, Pedrinho. Hoje nós estamos falando mais da reunião que a Sociedade Brasileira de Urologia, através do Nardi e da Unimed, vai fazer aqui em Bauru. Mas manda essa pergunta para mim amanhã, Pedrinho, tá? Eu agradeço de coração. Deixa eu só falar uma coisa, viu, que eu vi hoje com muita tristeza. Inclusive foi uma médica que está nos Estados Unidos, a esposa do Dr. Zé Pedro, que também está numa faculdade de medicina lá, que me mandou hoje o que saiu na imprensa americana. Eu não sei se você viu. O feijão aqui está R$12 o quilo. Nos Estados Unidos é 4. R$4 o quilo, é $1. Menos de 4, porque é $1 o quilo. E ela me lembra nesse artigo que ela me mandou hoje, a esposa do Dr. Zé Pedro, porque divulgou na imprensa americana, em dezembro do ano passado, o governo brasileiro doou o seu estoque regulador de feijão para Cuba. Nossa. Milhares de toneladas de feijão foram para Cuba, Venezuela, distribuído, que tirou, por isso que foi para esse preço de 12. O Brasil não tem mais estoque regulador de feijão. Entendeu? Olha que veio dos Estados Unidos hoje para mim. Um verdadeiro absurdo, né? E está na hora desse país, quer seja partido A, B, C, D, parar de fazer besteira e realmente pensar na população brasileira na verdadeira acepção do termo. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos à TV Prevê. Tchau.